A paz do Senhor. Essa é mais uma reflexão à luz da Bíblia. Eu sou o presbítero Paulo Sena e dando continuidade a uma série de estudos escatológicos, onde eu falo sobre os últimos acontecimentos, ou os acontecimentos finais, as doutrinas das últimas horas. Eu quero dar continuidade a esse assunto, falando sobre o juízo final. Após ter falado nos meus vídeos anteriores sobre os sinais da volta de Jesus, onde eu falei dos dois principais sinais, que era a apostasia e a manifestação do anticristo, são dois acontecimentos que irá acontecer antes da gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Também eu falei sobre que a igreja passaria pela grande tribulação. E dando continuidade, eu falei também sobre que a volta de Jesus seria como um relâmpago. Eu quero finalizar esse estudo com o juízo final, ou o julgamento da humanidade. Baseado no texto que está escrito em Apocalipse, capítulo 20 e o versículo 11 até o 15, que fala sobre o julgamento dos mortos. O texto diz assim, da palavra do Senhor: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não for achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, essa é a Tua palavra, Senhor. Que por intermédio do Teu Espírito Santo, o Senhor possa revelar aquilo, Senhor, não que venha da minha psique, do meu conhecimento humano, Senhor, mas que seja unicamente revelado em minha mente, Senhor. Que eu possa ser a Tua boca, Senhor, falando para o Teu povo, Senhor. Coloca, Senhor, em meus lábios Tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Dando continuidade ao assunto escatológico, nós estamos vendo aí o caos mundial que está acontecendo, onde nós vemos as nações, os governantes mundiais sem saber o que fazer, porque chegamos ao ponto de não ter mais o que agir, mas até esse exato momento, onde milhares de pessoas estão morrendo na Europa, na Itália, nos Estados Unidos, na China e nos demais países asiáticos, o povo ainda não acordou, ainda não acordaram para entender que esse é o julgamento de Deus, o que começa agora, os princípios das dores. Eu observando também as Escrituras Sagradas, eu vi no capítulo 6 do livro da Revelação do Apocalipse, aonde se fala dos selos, e chegando no quarto selo, eu vi um texto bastante interessante que fala sobre três coisas fundamentais, que dá início à origem do caos. O que é o agenciador do caos? O medo, o pavor. Essa pertinência, esse coronavírus, esse vírus aí, que está assustando, temendo e que parou o mundo,
Aleluia. Ele é um agenciador do caos. E através dele, o mundo tem parado. As indústrias têm parado, o comércio parou e a economia mundial. Todo o sistema econômico está parado porque as pessoas estão sem saber o que fazer. Aonde a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, das suas maus obras e dos seus pecados, eu ouvirei o seu clamor e sararei a sua terra. Chegou o tempo de Deus cobrar, mas a misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos. Ainda há uma esperança para a humanidade, que é buscar o Senhor, o nosso Deus. Buscar a Deus com toda a força do nosso entendimento, com toda a força da nossa alma, com toda a força do nosso coração, e se humilhar a Deus, e buscar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus está dando uma oportunidade ao homem, porque o quarto selo é somente a peste, a petinência, as enfermidades. A enfermidade gerou o desemprego vai gerar a fome, e a fome e o caos vai gerar a guerra. E que guerra será essa? Não será uma guerra travada no campo de batalha, aonde as pessoas irão país contra país se atacarem, não. Vai ser uma guerra que vai estar no nosso meio. A gente vai estar envolvido numa guerra civil, que é a pior guerra que existe. Nós vamos estar dentro de uma guerra que não vamos poder sair. Ninguém vai poder sair de casa, ninguém vai poder trabalhar. Vai ser uma guerra tão tremenda que nunca houve na história humana o caos que está para acontecer. Mas se a humanidade acordasse hoje, agora, e levasse em consideração essas palavras, porque o que eu estou dizendo aqui, aleluia, tudo que eu falo aqui não é vontade minha. Eu passei um tempo analisando, estudando as palavras e pedindo a Deus uma oportunidade de gravar esse vídeo mais uma vez. E eu estava sendo impedido por Deus, até hoje, onde eu senti que Deus pediu que eu falasse essas palavras. E tudo que eu falo aqui no meu canal, eu só falo aquilo que o Espírito Santo me revela. E tudo que o Espírito Santo me revela, eu ensino, eu prego, sem permissão de homem. Porque eu não tenho satisfação a dar ao homem. Eu não devo a homem, eu sirvo a um Deus vivo e só a Ele eu obedeço. E aquilo que meu Deus manda eu falar, eu falo. Doe quem doer, fira quem ferir. Porque a verdade, ela é soberana. Jesus disse: conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Então o Evangelho é baseado na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor. É tempo de preparação, é tempo de despertar. O texto que eu acabei de ler, no capítulo 20, versículo 11 ao 15, que fala sobre o julgamento dos mortos, o grande e terrível dia do Senhor, aonde toda a humanidade, de todas as eras, de todos os tempos, irão comparecer ao tribunal de Deus, quando o grande trono branco descerá à terra e o próprio Deus irá julgar a humanidade. Eu fico imaginando a cena, como será terrível o dia do Senhor, o grandioso dia do Senhor. E fico imaginando também a quantidade da multidão, porque a Bíblia diz que os mortos hão de ressuscitar. A morte vai dar conta dos mortos, o mar dará conta dos seus mortos, o inferno dará conta dos seus mortos, a terra, até o ar dará conta dos seus mortos. Eu fico imaginando a multidão de toda a história humana. Eu acho que nunca houve uma reunião aonde, aleluia, uma multidão se ajuntará, ou um número de multidão se ajuntará ao ponto, aleluia, de toda a raça humana, de todas as épocas, de todos os anos, de todos os séculos e milênios, hão de comparecer ao julgamento do Senhor. Baseado nisso, eu fico imaginando, eu acho que nunca na história humana
se houve uma aglomeração tão grande, tão imensa. E também na história humana, nunca houve um dia como esse. Um dia o qual será, aleluia, o mais duradouro. Eu sei que a Bíblia fala do dia de Josué, quando Josué orou e pediu a Deus que o sol parasse, e o sol se reteve até que Israel vencesse a peleja. Mas esse dia de Josué, que está relatado na Bíblia Sagrada, não há de se comparar com o terrível dia do Senhor, o dia do julgamento final. Porque ali sim, aleluia, será um dia diferente de todos os dias, um dia qual nunca houve e nunca haverá, o terrível dia do Senhor, o dia do julgamento da raça humana. Eu fico imaginando, se Deus, na antiga aliança, Ele destruiu a terra com as águas do dilúvio, porque chegou ao ponto de Deus não suportar mais a iniquidade da raça humana. A raça humana se corrompeu de uma maneira que Deus, olhando do céu, não suportou. E Deus mandou que Noé construísse a arca, e ali todos os animais, um casal de cada animal, ouviu a voz do Senhor e entraram naquela arca, aonde Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa, 8 almas apenas se salvaram. E Deus destruiu a raça humana com as águas do dilúvio. E Ele fez uma promessa, deixou o arco-íris como sinal que nunca mais destruiria a terra com as águas do dilúvio. E toda vez que aparece o arco celeste, o arco-íris, Deus lembra da promessa que fez à humanidade de não destruir mais com as águas do dilúvio. Mas nós estamos vivendo os 3 julgamentos de Deus. Ainda não é o julgamento final, entenda, mas deu início aos 3 julgamentos de Deus: a petinência, a peste, as enfermidades, a fome e a guerra. São 3 coisas que irá acontecer no 4º selo do Apocalipse, que está relatado no capítulo 6 do livro da Revelação. Nós vemos também em seguida o 5º selo, que são assuntos que eu não quero entrar, porque virá grandes catástrofes, virá tsunamis, maremotos, terremotos em vários lugares, porque é misto que todos esses sinais aconteçam, mas ainda é só o princípio das dores, ainda não é o fim, porque o Senhor é fiel na sua palavra para cumpri-la. E o Senhor Jesus, no capítulo 24 do Evangelho segundo São Mateus, Ele falou somente nos princípios das dores, porque é misto que aconteça várias coisas: a manifestação do anticristo, a apostasia, o abandono da fé, aleluia. Ele disse: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É o que está acontecendo hoje. Os falsos ensinos, o sistema religioso corrompido, que só busca seus próprios interesses, que só visa o lucro e o dinheiro. Tudo isso que está acontecendo nos nossos dias já são os sinais escatológicos, proféticos, que está mencionado no capítulo 24 de São Mateus. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. O que está acontecendo hoje, esta quarentena, esse, aleluia, todo esse pavor, esse temor, aonde as igrejas estão fechadas, as pessoas são tudo reunidas nos seus lares, ninguém pode mais se aglomerar. Tudo isso que está acontecendo é um cumprimento das Escrituras Sagradas. Lá em Isaías, capítulo 26, versículo 20, fala sobre isso, mandando que o povo de Deus fique em suas casas até que passe a petinência, até que passe o juízo de Deus sobre a terra. Tempo de preparação, tempo de buscar o Senhor. Buscar o Senhor, Israel. Buscar o Senhor, Israel. E quando se pode achar e quando se está perto. É tempo de se humilhar, de clamar a Deus, de louvar o seu nome e pedir muita misericórdia a Deus. Porque a misericórdia do Senhor são as causas dos santos consumidos. Que a paz de Deus recaia sobre a sua vida. Que você possa refletir. Que Deus possa trabalhar no teu coração, amado. Ficai na paz, a paz de Deus que excede todo entendimento.